Meu avô era um médico conhecido na Vila Maria, bairro da Zona Norte de São Paulo, isso nos anos 60, por aí. E sempre quando ele saía do Instituto Fernando Siqueira, que era um hospitalzinho que ele tinha naquela região, ou quase sempre, tinha um morador de rua, pelo menos é assim que me descrevem, já que eu não era nascido nessa época, que pegava uma bula de um remédio, ou ele andava com uma bula de remédio no bolso, enfim, e fazia um discurso. Sempre quando meu avô passava, a multidão esperava ali esse morador de rua fazer o discurso dele que dizia um monte de coisa desconectada, mas uma frase sempre existia que era o seguinte. Ele começava os discursos assim. Lia a bula, pegava um papelzinho assim. Porque o zócro do Dr. Fernani... Dr. Fernando era o meu avô. O zócre de Dr. Fernani eram os óculos do Dr. Fernando. Começava o discurso assim. Depois, pelo que meus pais me contam, ele não falava nada com nada, né? Mas ele se comunicava, ele tinha o ritual, o discurso, a bula, tal. Agora há pouco eu terminei o programa de rádio, estava na janela ali, vendo as pessoas lá embaixo. E pensando nisso, assim, a gente sempre está querendo comunicar alguma coisa, né? Passaram duas Mormon, agora há pouco, eu estava olhando, duas Mormons. Com aquela roupa típica, aquele crachazinho tal, com um livrinho na mão. Indo em direção a algum lugar para comunicar a verdade delas. Uma vez, duas me pararam aqui na frente, foram muito educadas, me chamaram para participar da reunião delas ou deles, né? Eu agradeci, peguei o papelzinho que me deram e segui meu caminho. Um pouco mais adiante, quando eu vou buscar meu filho na escola, tem umas testemunhas de Jeová com um negocinho armado assim com algumas revistas tal, e elas ficam lá. Eu nunca vi elas parando ninguém, mas quando alguém para olhar o material delas, elas comunicam, né? Eu não sou muito diferente deles. Eu tô aqui também me comunicando. Às vezes eu vejo o YouTube assim, né? Aquele monte de vídeos de falas e vozes. Eu tenho falado muito sobre essa coisa dos ruídos. No último vídeo eu falei até pra gente se preservar da quantidade de informações que vão nos roubando a capacidade de discernir significado nelas. Mas hoje eu quero falar sobre essa coisa que todo mundo tem de se comunicar. E uma das imagens que eu considero mais bonitas dessa nossa condição, todos nós de comunicadores, foi recentemente. Eu estava no hospital, na maternidade, a minha cunhada teve um bebê. O bebê nasceu prematuro, então ficou um tempo ali na UTI e tal. E eu fiquei vendo aquela coisinha frágil, minúscula, outros bebês ali, e fiquei pensando nisso. A gente não tem ideia de quem será essa menina, quem será a Lina, né? Mas ela está se desenvolvendo. E lá adiante, quando ela tiver a minha idade, por exemplo, ela vai ser uma mulher com seus pensamentos, com as suas ideias. Ela não saberá que muitos pensamentos e muitas ideias delas, como as minhas, como as tuas, não são nossas, são dos que vieram antes, e dos que vieram antes, e dos que vieram antes, e dos que vieram antes, nessa cadeia de comunicação que se forma, nessa teia de informações invisíveis que nós não vemos. A gente vê aqui o YouTube, a gente vê a imprensa, as mídias, tal. Comunicador é quem para no microfone e vos fala. Mas existe um nível de comunicação tão mais poderoso, tão mais estendido, ampliado por gerações, que não é aquilo que a gente fala, é aquilo que a gente é. Eu pensava na Lina, na bebezinha da minha cunhada, e pensando nisso. Nas crianças de maneira geral, e nós. Né? É como se nós recebêssemos ou tivéssemos uma criança, colocássemos essa criança na margem de um rio, é ali que ela chega, dependendo de todos os cuidados dos pais, das pessoas que estão próximas a elas. Depois a gente deixa essa criança no mar. Lentamente ela vai se afastando da margem onde estamos. O meu filho fez 14 anos agora, está nisso, né? Se distanciando, criando as opiniões, os pensamentos, os humores, as ideias, os amigos, os olhares, que não são os mesmos de quando ele tinha 10 anos, 5 anos. Isso gera uma sensação meio desconfortável nos pais. Meu bebê, agora já é um adolescente. Mas ele está levando uma mensagem, né? Chegará numa outra margem, eu não sei qual é, quando é,
mas chegará, todos nós estamos indo para outra margem. Na outra margem encontraremos outra geração, outro tempo. Meu filho, por exemplo, se seguir o curso natural da vida, viverá mais e bem mais do que eu. E quando chegar lá, ele vai encontrar outras pessoas, outro mundo. Nosso mundo está mudando muito rápido, muito acelerado, cada vez mais. O tempo de assimilar informações, seja tecnológica, seja política, seja social, seja cultural, está diminuindo, está tudo mudando muito rápido. Eu não sei como vai ser lá na outra margem quando ele chegar, mas ele é um mensageiro. Meu filho não tem as mesmas vocações que a minha. Comunicador, microfone, escrever, falar. Ele não gosta, não quer isso. Mas não importa, ele é um mensageiro. Você que está me vendo, talvez você tenha um canal no YouTube, um blog, e hoje em dia as mídias sociais, um Facebook talvez, você é um comunicador no Facebook, no Twitter. No Instagram, todo mundo quer compartilhar sua imagem, seu pensamento, suas frases. Eu te confesso que eu me canso no Facebook, por exemplo. Aquele monte de contextos e textos de frases, e agora as frases com fundos coloridos. Uau! Né? Mas a mensagem não está lá. Você entende o que eu quero falar? Nós somos mensagens. E não somos mensagens autônomas, nós somos mensagens conectadas a todos os mensageiros que vieram antes de nós. Pais, avós, a sociedade de maneira geral, porque essa teia vai se expandindo na medida em que você se distancia dela. Olhando de maneira próxima, eu falei isso num vídeo recente. Você vai apontar seu pai e sua mãe. Aí você amplia, eu falei do meu avô, né? Avós. Aí você amplia, bisavós. Aí você amplia, tataravós. E vai, e vai. E eles, por sua vez, também influenciados. Então a gente está encadeando tantos anseios, tantas informações, tantos pensamentos, tanta coisa. Está sendo elaborada na mente coletiva que a gente não vê e que se projeta, por sua vez, naquilo que pensamos, na cultura que nós vamos formatando, nas crenças e descrenças que nós vamos desenvolvendo, nas utopias e distopias, nas construções e desconstruções que somos. Houve um tempo, quando eu comecei meu trabalho aqui na Rádio Inverso, eu estava muito inquieto e eu não sabia muito bem a natureza da minha inquietude. E um dia, num sonho, eu me liguei o seguinte: eu não sou esse corpo, eu não sou essa voz, eu não sou o que eu falo, o que eu escrevo. O que eu sou talvez não caiba nesse corpo. Então eu preciso de canais, de ferramentas, de maneiras para me expandir. Por isso eu falo aqui, por exemplo. Eu sou isso aqui também. Não sou só isso aqui. Eu sou o que você se transforma na medida em que me ouve. Ainda que eu não tenha a habilidade, o poder ou a intenção de transformar ninguém, mas toda a ideia, todo o conteúdo, toda a proposta, todo o pensamento, todo o movimento mexe com a gente. Nos tira de um mínimo ponto, onde nós não vemos, nos tira de um ponto e nos coloca em mínimo movimento, em direção a outro ponto. Você não vai ser mais a mesma pessoa, sem dúvida, depois que esse vídeo terminar. Não porque esse vídeo seja o melhor de todos ou porque eu tenha uma verdade absurda para te trazer, mas porque você se expôs ao meu pensamento, a minha reflexão. E nesse caso a minha reflexão não tem nenhum objetivo, não tem um desfecho aqui, eu não quero chegar a lugar nenhum. Eu só estou me movimentando contigo e te lembrando que tudo que a gente vê, tudo que a gente ouve, tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, e se coloca nesse mar, nesse rio onde estamos entre uma margem e outra, mexe com a gente e mexe com o outro. Você é um comunicador e uma comunicadora de verdades, as tuas verdades. Eu não acredito que nenhum de nós tenha a verdade absoluta, mas nós temos as nossas verdades. E elas também estão em movimento, e elas se modificam quando se expõem, quando se colocam em contraponto com outras verdades, quando assimilam caminhos que talvez não sejam os nossos, quando valorizam e respeitam olhares que muitas vezes são antagônicos aos nossos, mas que são comunicações. Hoje, nesse dia, né, a gente está aqui se cruzando, nós somos contemporâneos e de alguma maneira a gente está se compartilhando aqui. Estamos vivendo uma experiência no tempo e no espaço, deixando que aquilo que somos extravase em formato de linguagem, em códigos de comunicação, de letra.
Mas a letra, a comunicação, o código, as informações, na minha opinião, deveriam nos encaminhar para uma margem mais abrangente, uma margem maior, e promover em nós não ruído, silêncio. Eu tenho sentido muito falta dessa comunicação, agora falando das mídias sociais, do YouTube, que produza silêncio em nós. A gente pode se falar, usar os sons, mas que os sons não promovam ruídos na gente. E talvez hoje em dia seja isso que predomina, infelizmente. Veja meu vídeo anterior, porque nele eu falo um pouco mais sobre a necessidade da gente se preservar em relação às comunicações ruidosas, que promovem ruídos e que fazem com que entre uma margem e outra, ao invés de nos encaminharmos para lá, a gente fique aqui, dando volta aqui, sem saber direito para onde vai. Portanto, sendo você um comunicador, porque o fato de estar vivo já te faz assim, busque no que comunica e no que assimila aquilo que produz em você e no outro silêncio. O silêncio não é necessariamente ficar quieto, é silêncio de alma, é silêncio interior, é possibilidade de olhar, de enxergar, de ouvir, de pensar e de calar, muitas vezes. Fazendo assim, nessa viagem onde todos nós estamos, a possibilidade de que, ao chegar na outra margem, nós possamos olhar para aquela que partimos e nos sentimos gratos pela vida e encontrarmos significados de estarmos aqui, é maior. É maior. Você se comunica em silêncio, você se comunica falando, você se comunica com aquilo que você é, com aquilo que você pensa, com aquilo que você quer, com as suas prioridades, com as suas crenças, tudo. Tudo é comunicação. E a vida inteira está se comunicando com a gente. Não só os humanos, mas há tanta comunicação sutil dos animais, das energias que a gente não vê e que emanam de nós e do universo e de tudo. Que para que sejamos comunicadores eficazes, eu imagino que uma das grandes prerrogativas, e que talvez isso esteja no antifluxo desse tempo onde nós vivemos, é a apreciação, é a valorização do silêncio. Quietos por dentro, para que aquilo que a gente fale parta de um lago, de um rio puro, não contaminado com tantas vozes, com tantos ruídos, com tantas distrações, como essas que você sabe que nós estamos expostos, tá bom? Como eu disse, esse vídeo, esse papo aqui não tem a intenção pragmática e objetiva de concluir num eureka, mas despertar você que viaja entre uma margem e outra. Que mensagem você está carregando para a margem de lá? Até a próxima.